espero que vocês ouçam, vocês participem do estudo do Evangelho. E esse canal é para isso, exatamente para isso. Eu sei que as pessoas elas não querem muito saber da leitura do Evangelho, elas querem saber de coisas mais rápidas, né? Ela quer saber de uma coisa mais mastigada, jogada assim. Mas só que a gente precisa aprofundar, né? Precisa aprofundar no estudo, na compreensão, principalmente na compreensão. Nem tanto é só o estudo, mas a compreensão de como funciona a fé cristã, como funciona o cristianismo. Então vamos lá, né? A gente está continuando a leitura do Evangelho, é ao vivo, eu não vou deixar disponível. Então quem assistiu agora, assistiu. Quem não assistiu, fica para a próxima live. Então vamos lá. Espero que alguém entre, que alguém se interesse por essa leitura, numa era em que as pessoas estão numa situação tão séria que elas não querem mais saber do Evangelho. Mesmo os cristãos estão se afastando um pouco do Evangelho, que é uma coisa mais religiosa, mais voltada para o mundo, não querem saber. Então aí quem fica, na mão de quem? Fica na mão dos teólogos, né? A Bíblia fica na mão dos teólogos. E enquanto os membros comuns, eles usam como uma espécie de símbolo apenas. A leitura de hoje vai ser a leitura do livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Então, a carta de Paulo a Tito diz o seguinte: sei que esse não é um horário, né, para live, mas vamos fazer esse teste de estudos da live aqui, para quem interessa. É algo simples, algo básico, não é algo assim que vai tomar muito seu tempo, mas é algo que vai te fazer você refletir. Então eu vou abrir aqui na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, a um irmão chamado Tito. Ele mandou essa carta para esse irmão chamado Tito, que era um obreiro dentro da Assembleia de... Quando eu falo Assembleia, que não é a Assembleia de Deus Igreja Brasileira, não, né? Estou falando aqui é um documento histórico. A carta de Tito é um documento histórico, lá do século I, II. Então, Thunderbolt, bem-vindo. Vamos participar dessa live. Vamos fazer essa leitura. E vocês veem que é algo tão interessante. É uma leitura clara. Aqui não é uma coisa teológica, a gente vai estar lendo um documento histórico da fé cristã, que é a carta de Paulo a Tito. Essas cartas que antes, nas traduções mais antigas, a gente sempre via, né? Era epístola, lembra? Alguns de vocês vão lembrar. Epístola são estilos literários daquela época usado para comunicar ensino a certos grupos. Então, muito obrigado, Thunderbolts. Então, o que vamos aprender hoje, vamos ler essas cartas. E vamos observar essas cartas para a gente entender como realmente funcionava a igreja daquela época e a gente vai observar a igreja de hoje. Porque hoje a gente tem muitas mudanças, né, no mundo, tem muitas mudanças a respeito do sentido de igreja, porque as comunidades vão evoluindo, né, com a língua, com a cultura, com a forma de lidar. Então vamos lá, eu vou abrir aqui na carta de Tito, da carta de Paulo a Tito,
capítulo 2. Vamos começar do capítulo 1, né? Vamos começar pelo capítulo 1. Vamos lá. Diz o seguinte: Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa crença, pelo cristianismo, né? Que se baseia na esperança que recebemos de vida eterna. Deus, que não mente, nos promete essa vida. Antes da criação do mundo, e no tempo certo, ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha também. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com vocês. E aí ele inicia essa carta e continua dando conselhos. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pudesse, em ordem, o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade um presbítero das igrejas. Então, Tito, ele foi deixado por Paulo na ilha de Creta para fazer o trabalho de pregação, né? Para aquele povo de Creta. Então, ele nomeou alguns presbíteros. O que eram presbíteros? Eram homens incumbidos para cuidar dos grupos, né, de cristãos que tinha ali na ilha de Creta. Liderar aqueles grupos e cuidar deles. Por quê? Porque quando você monta um grupo de pessoas e você quer ensinar algo, essas pessoas precisam de alguém para guiá-los, né? Naquela fé. Não pode ser uma coisa solta. Então, esses presbíteros, eles trabalhavam exatamente nesse objetivo, de cuidar daquela comunidade. O presbítero deve... Olha o que Paulo aconselha, ó. Lembre de minhas ordens, Tito. O presbítero deve ser homem que ninguém possa culpar de nada. Olha para você ver. Ele falou, olha, escolha presbítero, mas esses presbíteros, que seriam os pastores de hoje, né, ou os obreiros, esses que cuidam das igrejas, devem ser homens que ninguém pode culpar de nada. Deve ser temente a uma esposa. Ou seja, não pode ter mais de uma esposa, e ninguém pode... É aquela pessoa idônea, que ninguém aponta assim, ó, esse aqui fez tal coisa. Então, deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos, e não ter fama de maus e desobedientes. Para que isso aconteça, aquela família do presbítero deve ser uma família que um respeita o outro, que são unidos, que cada um tem respeitando os seus objetivos, né? Tem que haver respeito. Se não haver respeito no líder e não haver exemplo dentro da família do líder, e esse exemplo não é ser um homem agressivo com a família, agressivo com a esposa, mas um homem que seja sábio, que saiba cuidar de sua casa, sem ser uma espécie de ditador. Porque os ditadores nunca deu certo, né? Ele sempre acaba destruindo tudo depois no final. Mas então pois é o que Paulo diz, pois aquele que tem responsabilidade do trabalho de Deus, como o bispo, por exemplo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, aquela pessoa, né, qualquer coisa, eu vou ameaçar, eu tô com raiva e tô com ódio, não pode ser esse tipo de pessoa.
Não deve ser chegado ao vinho, beberrão, né? Nem violento, nem ganancioso. Agora me diga para vocês, e os líderes de hoje encaixam nisso aqui que Paulo, nessas ordenanças que Paulo disse? Vocês acham que encaixa aí? Os líderes das igrejas de hoje encaixam nesse perfil? Eu acho que não, né? Deve ter uns aí, mas muito raro, mas não encaixa muito não. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem, que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esses ensinamentos. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras, pois ensinaram o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Está na carta de Paulo a Tito. Vocês acompanham aí, tá aí. Então, continuando aqui. Pois existem muitos, que eu já li, né? Foi o verso 12 agora, vamos continuar no verso 12. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, olha o que aconteceu. São como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé, para que parem de dar atenção à história inventada por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. E eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Agora vocês viram. Agora vamos pensar a respeito disso. Isso aqui foi da carta de Paulo, esse aqui é o capítulo 1 que a gente leu. A carta de Paulo a Tito. Agora vamos pensar a respeito disso. Então de forma humana, não de forma religiosa, de forma humana. Você vê que na ilha de Creta, o que o profeta da ilha de Creta diz? O pessoal de Creta são pessoas mentirosas, ou seja, que enganam os outros, né? E isso aí é por quê? Porque quando se prega o evangelho, se está pregando o evangelho para uma terra seca, uma terra que não produz frutos bons. Agora imagine aí, vamos comparar o ser humano sem o evangelho de Cristo, ou então está começando a entrar ali no evangelho, como um terreno ainda sem limpar. Sabe aquele terreno que você não tirou os espinhos, os matos, essas coisas, que não está preparado para plantar nada? Então, o primeiro trabalho é você tirar isso, é você limpar esse terreno, para que a semente plante, para que você cuide daquele terreno, para poder plantar os frutos do Evangelho de Cristo, né? Plantar semente do Evangelho. Então, não é só ir lá e pregar. Você prega, aí a terra vê, a terra representa a pessoa, né? Você prega e de repente ela vem. Só que ela vem desse jeito, ela vem selvagem mesmo. Você vai ter que preparar aquele terreno. Assim era aqueles de Creta. Eles veio como mentirosos, já sabiam as malícias, as malandragens toda. Eles vieram desse jeito.
Só que Paulo disse, olha, eles não podem ficar assim. Eles precisam ser tratados. Eles precisam aprender o que é virtude, aprender os limites das coisas, que nem tudo devem ser feito. Eles precisam aprender a se unir, a se cuidar, a cuidar um do outro. Não é só pegou, trouxe para dentro da comunidade da igreja e deixou lá, não. Por quê? Porque se você não cuida dessa pessoa e faz ela aprender virtudes, ela vai para cima do púlpito. Ela vai para cima do púlpito e vai pregar. E de repente vocês verem esses escândalos aí. Por quê? Porque foram terras que não tiraram espinhos. Foram terras que não limparam o terreno. Só saiu jogando a semente. Precisa limpar o terreno. O terreno aqui a gente está falando de alma. É só uma analogia. Estamos falando de alma. Precisa limpar o terreno. E isso não é uma coisa de um dia para outro. Eu digo que a salvação em Cristo, ela é no momento que você crê, mas ela é um processo que vai até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte, você vai passar por um grande processo de salvação. Acho que a salvação é um grande processo. Ele não é uma coisa mágica do ponto, não é uma coisa mágica do momento. Ele é um grande processo. É no caminho que você vai aprendendo a ser um ser humano melhor, um ser humano mais justo, e de repente você se torna um filho de Deus de verdade. Porque para você ser filho de Deus, está pensando que é fácil um filho de Deus? Para ser um filho de Deus, a gente tem que ser transformados. O primeiro passo é se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais justo. Agora vamos continuar com o capítulo 2, né? A doutrina verdadeira, é o capítulo 2 aqui. Eles botaram um título, mas eu gosto de continuar como carta. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas a vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o seu esposo e seus filhos, e a ser prudentes, puras, boas, donas de casa e obedientes ao seu esposo. Naquela época, a mulher ainda não trabalhava fora, né? Ela trabalhava, mas não como hoje, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Acontece isso hoje, com esse movimento que a gente está tendo aqui no Brasil, por exemplo, que as pessoas parecem que faz discurso para provocar o outro, e depois causa confusão, e causa disse-me-disse, causa um monte de coisa, calúnia, e tanta coisa que causa. Por quê? É o mau uso da palavra. A Bíblia diz que a língua, ela tem poder de curar, mas tem poder de matar. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que está ali passando por uma angústia, e de repente chega outra pessoa e vai lá. Um pode consolar, dizer palavras que animam aquela vida abatida, e outro pode também dar uma palavra que destrói aquela pessoa por dentro. Então, o que acontece? A palavra, ela tem esse poder de matar ou de dar vida. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, os discursos violentos. Por quê? Porque a gente está lidando com o ser humano, não está lidando com seres de outro planeta ou de outra dimensão.
Não estamos pregando para anjos. A gente está pregando para seres humanos. E ser humano, ele tem o seu sentimento, cada um tem sua realidade, cada um tem sua identidade, seu jeito de ser, sua cultura, sua língua, seu modo de viver, e temos que respeitar isso. Para quê? Para que o Evangelho de Cristo ele alcance essas pessoas de forma verdadeira. Agora, se for de modo agressivo, ofensivo, destrutivo, colocando os outros contra o outro, que o que a gente vê é isso. A gente vê discursos que põem a juventude contra o outro, como se as pessoas... Somos cristãos, por exemplo. Somos cristãos, né? Mas por que o cristão vai botar o outro cristão contra uma pessoa que ainda não é de Cristo? Por que fazer isso? Para que causar esse atrito? Por que não prega o evangelho de Cristo, que é um evangelho que traz a salvação, que traz a paz? As pessoas ganham a salvação de Cristo através da misericórdia de Deus. Não é pela nossa força e pela nossa violência. É pela grande misericórdia de Deus. Quantas vezes você pregou para uma pessoa e ela demorou anos para poder se converter e às vezes nem se converteu por causa da sua pregação. Se converteu por causa da pregação de outro, ou uma situação que chegou o momento da pessoa encontrar Jesus. Você só deu um pouquinho da semente e essa semente foi brotar depois. Então não é pela nossa força e a nossa vontade que a gente faz, é pelo exemplo que a gente dá. É fácil? Não é. No mundo que a gente vive, não é fácil dar exemplo. Mas é um esforço que tem que ser feito. E vamos continuar, né? Aconselhe também os homens mais jovens, a gente já leu esse aqui, você mesmo deve ser em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Que os escravos, por exemplo, obedeçam. Isso naquela época tinha os escravos, né? Hoje a gente não tem mais o escravo como naquela época. Existe lugares, tem. Eram escravos que se convertiam. Que os escravos obedeçam aos seus donos e o agradem em tudo. Que não seja respondões, nem roube os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa dessas coisas que eles fizeram, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou uma graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Olha, essa parte dos escravos, é bom a gente pensar a respeito disso. Porque isso era naquela época, a gente não pode botar nesse contexto. Porque os escravos naquela época, de acordo com essa carta aqui, foi da época de Creta, da ilha de Creta, mas naquela época existiam os escravos, né? E esses escravos tinham os seus donos. Eu acho horrível, né? Essa palavra dono, como se o ser humano fosse um animal. A escravidão não foi uma coisa boa. Então, eles se convertiam. Então, o evangelho era pregado não só para o dono do escravo, mas era pregado para o escravo também. Só que, às vezes, o escravo se convertia primeiro do que o dono. Quando o dono se convertia e o escravo, aí o dono libertava aquele escravo.
Mas quando o dono não era convertido, o escravo tinha, né, tinha que dar o exemplo de cristão ali no trabalho dele. Mas enfim, isso passou, não existe mais escravos. Mas existe apenas uma sociedade livre, mas uma sociedade que é opressiva com o outro ainda. E vivemos numa sociedade que a gente não aceita na liberdade do outro. A gente quer impor, a gente ainda quer esses escravos. A gente, vírgula, né? Alguns querem esses escravos. E vivemos agora numa época que as pessoas ficam criticando, está tendo uma segregação. São crentes que acham que são superior, raça perfeita, raça superior. E que o outro descrente, o que não acredita, são o lixo do mundo. E não é assim que funciona. Deus e Jesus Cristo, ele morreu por todos. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão para um grupinho só. O trabalho dos crentes é manter esse evangelho de salvação, de libertação, para que essas pessoas alcancem também. Não é para empurrar elas para o inferno e dizer, você vai para o inferno porque você não está aqui no meu meio. Por quê? Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, isso aqui é ofensivo para alguns grupos evangélicos, que são mais orgulhosos. Mas é importante saber que Jesus ele veio para libertar a todos. Agora, aqueles que já foram chamados, eles têm que ser preparados também para libertar o outro. Não é empurrar ninguém para a escuridão, não. E dizer, você não é do nosso grupo, então você também não ganhou, não merece a salvação. Porque aí vira aquilo que a Bíblia diz, facções. E o que temos muito visto é igrejas que são verdadeiras facções. E não estou falando de facção criminosa, estou falando de facção grupinhos que acham superior ao outro. E se buscar realmente viver o ensinamento de Cristo. Porque o ensinamento de Cristo é a verdade. E essa verdade é uma verdade para pregar para todos. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus. A gente não pode apagar a memória de Jesus com um discurso falso. Não pode, de maneira nenhuma. Jesus tem que ser lembrado como aquele homem lá da Galileia, que ninguém dava nada, mas que era um grande homem, sábio e filho de Deus. É esse que a gente tem que lembrar, é esse que a gente tem que seguir o exemplo dele. É fácil? Não é, porque a gente é carne, né? É mais carne do que espírito, eu digo logo a verdade. É mais carne do que espírito. A gente está nessa transição de se tornar seres humanos justos e seres humanos melhores. Uso da Bíblia, de leitura do Evangelho. Mas eu agradeço o like de quem deu 5 likes, eu agradeço, que Deus abençoe vocês, que a gente seja seres humanos melhores, porque o mundo precisa de seres humanos melhores, justos, e temos que aprender a ser esses seres humanos melhores para a gente honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até a próxima live, se Deus permitir. Muito obrigado.